A expedição chegou ao cânion de Pedra Negra ao amanhecer do terceiro dia. Kiara ajustou os sensores magnéticos enquanto Daniel desenrolava o mapa holográfico, cujas luzes tremeluziam sob a névoa densa que subia das fendas. O ar cheirava a ozônio e ferro queimado, como se a própria rocha respirasse cargas estáticas. Foi Jurin quem notou primeiro uma sequência de símbolos entalhados na parede oeste, geometria fractal que parecia se mover quando observada de lado. Isso não é erosão, murmurou, passando os dedos enluvados pelas ranhuras. Alguém calculou cada ângulo. A câmara oculta atrás da parede tinha proporções impossíveis. O teto se curvava em arcos que desafiavam a gravidade, e no centro havia um obelisco de material opaco, cuja superfície refletia luz em padrões que lembravam constelações desconhecidas. Ao tocar a estrutura, Kiara sentiu uma vibração subarmônica, como o ronronar de um motor cósmico. Os instrumentos enlouqueceram, leituras de radiação zero, temperatura estável em 27 kelvins e um sinal repetitivo em 117 Hz. A mesma frequência de ressonância do cérebro humano em estado de meditação profunda. Daniel murmurou algo sobre os sumérios e seus portais estelares, mas Jurin o interrompeu. Isso não é arqueologia. É um aviso. Na parede oposta, detectaram uma série de câmaras seladas com uma substância semelhante à resina fossilizada. Dentro delas, formas humanoides flutuavam em suspensão estática, membros alongados e crânios bulbosos conectados por veias luminosas a uma rede de túneis que se estendiam por quilômetros sob o cânion. Eles não estão mortos, disse Kiara, observando os padrões cerebrais nos monitores. Estão esperando. Naquela noite, os sonhos começaram. Jurin acordou suando, vendo cidades flutuantes presas por cordões umbilicais a singularidades microscópicas. Daniel jurou ter ouvido vozes sussurrando equações em sua tenda. Kiara encontrou um dos artefatos menores, um disco de obsidiana com ranhuras em espiral, e, ao girá-lo, vislumbrou um planeta agonizante, seus oceanos sugados por um vórtice que não pertencia àquela galáxia. Eles criaram algo que não conseguiam controlar, disse a voz trêmula. E agora nós. O quarto dia trouxe uma tempestade de areia que durou 11 horas. Quando a poeira baixou, o obelisco havia mudado de posição. Suas faces agora apontavam para coordenadas no deserto que nenhum mapa registrava. Encontraram uma segunda estrutura a 3 quilômetros dali, uma esfera perfeita de metal líquido, pulsando em intervalos de 7 minutos. Ao aproximar o disco de obsidiana, a superfície se partiu, revelando um núcleo de energia escura que sugava a luz ao redor. É um artefato, concluiu Jurin. Eles plantaram isso aqui há milhões de anos. Nós apenas regamos. Naquela noite, os nativos do vilarejo próximo relataram avistamentos de estrelas cadentes em pleno dia. Daniel notou que todas convergiam para o cânion. Kiara insistiu em evacuar, mas Jurin argumentou que já era tarde demais. Os padrões de radiação mostravam que o artefato estava se comunicando com algo no cinturão de Kuiper. Quando tentaram desativar os sistemas, o obelisco emitiu um tom grave que rachou as placas tectônicas sob seus pés. No 10º dia, a primeira singularidade microscópica surgiu acima do acampamento. Ela não sugou matéria, apenas tempo. Relógios pararam, memórias se embaralharam, e Kiara viu sua infância se repetir em loop nas paredes da tenda. Jurin desapareceu durante um surto de estática temporal, deixando apenas seu diário com anotações em código. Daniel, agora obcecado pela perfeição matemática da civilização perdida, passou a defender que deveriam alimentar o artefato com mais energia. A decisão final veio quando a segunda singularidade surgiu dentro da esfera de metal líquido. Desta vez, ela absorveu toda a água do cânion em segundos. Kiara ativou os explosivos, mas a detonação apenas acelerou o processo. O artefato começou a expandir, transformando a paisagem em uma tapeçaria de realidades sobrepostas. No último momento, antes de tudo desmoronar, ela entendeu os símbolos na parede. Não eram avisos, eram instruções. E eles tinham lido na ordem errada. O artefato pulsava agora no ritmo de um batimento cardíaco, cada pulsação sincronizada com as singularidades que orbitavam o cânion. Daniel, com o diário de Jurin debaixo do braço, continuava tentando decifrar os símbolos na ordem inversa. Eles não estavam tentando nos avisar, disse ele, traçando os entalhes com a ponta do bisturi. Estavam nos ensinando a controlar. Kiara observava em silêncio,
os olhos fixos na esfera de metal líquido que agora exibia padrões semelhantes a circuitos neurais. O ar estava denso, como se respirassem tinta. Jurin reapareceu ao amanhecer do 12º dia, mas algo estava errado. Suas pupilas brilhavam com o mesmo tom âmbar do artefato, e suas palavras saíam fragmentadas, como se traduzidas de outra língua. Os padrões não são mapas, são frequências. Ela arrancou os cabos do painel de controle e os conectou diretamente aos terminais do obelisco. O chão tremeu, e por um momento Kiara viu o cânion todo, uma máquina, cada pedra posicionada para amplificar ondas gravitacionais. Os nativos começaram a relatar fenômenos novamente, animais nascendo sem órgãos, rios fluindo para trás, crianças desenhando diagramas que ninguém havia ensinado. Daniel coletou amostras de água e encontrou partículas que não obedeciam às leis da física clássica. É como se o espaço-tempo estivesse desfiando, murmurou, segurando um frasco onde gotículas flutuavam em forma de dodecaedro. Kiara sugeriu evacuar a região, mas Jurin a interrompeu com um gesto brusco. Já fazemos parte disso. Olhe. Ela apontou para o céu. As estrelas piscavam em códigos binários. Na noite seguinte, uma chuva de partículas subatômicas atravessou a matéria sem interagir. Kiara sentiu cócegas na pele enquanto via o detector de muons enlouquecer. Jurin colocou o disco de obsidiana sobre o obelisco, e por um instante, a esfera de metal líquido refletiu não o cânion, mas uma sala hexagonal com hieróglifos em movimento cobrindo as paredes. Eles não criaram a singularidade, disse Daniel, a voz trêmula. Eles eram a singularidade. A revelação veio por um holograma projetado pelo próprio artefato, formas humanoides se transformando em buracos negros, civilizações inteiras colapsando em artefatos do tamanho de uma unha. Kiara então compreendeu que os corpos nas câmaras seladas não eram vítimas, mas voluntários, uma colmeia consciente alimentando o vórtice. Nós os acordamos, sussurrou ela, vendo os padrões cerebrais nos monitores se sincronizarem com as singularidades. E agora eles estão completando o ciclo. Jurin conectou os últimos cabos, ignorando os alertas de radiação. Podemos redirecionar a energia, disse ela, os dedos voando sobre o painel. Usar o artefato para estabilizar o campo. Daniel a segurou pelo braço. Ou acelerar o colapso. O ar crepitou, e por um segundo, todos viram o mesmo cenário. O planeta partido em dois, cada metade orbitando o núcleo escuro como uma lua distorcida. Ao amanhecer do 14º dia, o artefato emitiu um único tom puro. Todo o cânion vibrou, e as paredes de pedra negra se desfizeram em areia que girou em espiral para o céu. Kiara agarrou o disco de obsidiana e viu o código gravado em sua superfície se reorganizar. Os símbolos não eram instruções, mas uma pergunta. Vale a pena? Jurin sorriu, seus olhos ainda brilhando. Sim. A esfera de metal líquido engoliu o obelisco, e o mundo inteiro piscou. Kiara abriu os olhos numa sala hexagonal, as paredes cobertas por hieróglifos que se moviam como formigas em fila. Jurin estava ao seu lado, mas ela já não era mais Jurin. Suas mãos se fundiam com a parede, os dedos se alongando em fios de luz. A resposta era, sim, disse ela, ou talvez tenha apenas pensado, pois não havia som. Daniel surgiu em um canto, seu corpo translúcido revelando órgãos que brilhavam em tons azuis venenosos. Ele segurava o disco de obsidiana, agora partido ao meio, exibindo um núcleo de energia escura que pulsava em sincronia com as singularidades no céu. O cânion havia desaparecido. Em seu lugar, uma sobreposição de realidades. Cidades flutuantes presas por cordões de plasma, oceanos invertidos fluindo para o espaço, criaturas de sombra se alimentando de radiação cósmica. Kiara tentou gritar, mas sua voz se transformou em partículas de quartzo. Jurin, ou o que restava dela, tocou seu ombro, e por um momento, Kiara viu através dos olhos dela a civilização antiga. Não era uma espécie, mas um fenômeno, uma colmeia de consciências transformando matéria em informação pura. Vocês aceleraram o processo, disse uma voz que parecia vir do núcleo do planeta. O artefato precisava de um catalisador orgânico. Daniel riu, um som distorcido que ecoou por múltiplas dimensões. Nós somos o experimento. O disco partido emitiu um clarão, e Kiara vislumbrou o futuro. A humanidade fundida a uma rede, cada mente um nó em um buraco negro consciente, devorando galáxias enquanto buscava padrões em seu próprio colapso.
A nave do senador chegou ao amanhecer do 15º dia, mas o tempo já não era linear. Os soldados desceram com armas de plasma, mas suas balas atravessaram os corpos de Kiara e Jurin como fumaça. Não há mais matéria aqui, disse Jurin, estendendo uma mão que se dissolveu em pixels. Só escolhas. O senador, um homem de terno cinza e dentes muito brancos, ordenou a destruição do artefato, mas ao tocar o obelisco, sua pele começou a escorrer como mercúrio. Kiara correu. Ou talvez sempre tivesse corrido. O deserto se estendia infinitamente, mas cada grão de areia continha uma versão dela: criança, idosa, esqueleto, entidade de energia. Ela encontrou o diário de Jurin enterrado sob uma duna. Suas páginas, em branco, agora preenchidas com equações que se mexiam como vermes. Ao abri-lo, uma das fórmulas saltou e envolveu seu braço em uma luva de luz. A pergunta continua lá, sussurrou ela, e por um instante, a singularidade no céu pareceu piscar. Jurin a encontrou ao pôr do sol. Ou talvez fosse Daniel. Ou ambos. Você entende agora? Perguntou a figura, o rosto uma máscara de estática. Eles não criaram a singularidade. Eles são a singularidade. E nós? Kiara ergueu a mão enluvada, e o deserto se dobrou como papel. No último instante antes de tudo se fundir, ela viu o padrão completo, os símbolos na parede, o mapa holográfico, o disco partido. A resposta não era sim nem não. Era uma terceira opção que sua mente mortal não conseguia compreender. O artefato pulsou. E o universo educadamente se reorganizou.